Olá, pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a este nosso bate-papo ao vivo. Eu sou o Tom Bueno, jornalista, repórter, apresentador e criador do canal Um Diabético. Essa webinar é uma ação da campanha Quem Vê Diabetes Vê Coração, e você pode seguir e ficar por dentro dessa campanha nas redes sociais, no Instagram, Facebook, e tem também o site do Quem Vê Coração, Quem Vê Diabetes Vê Coração. Quero desde já também agradecer a Novo Nordisk, que é essa empresa global de saúde que foi fundada em 1923 e na Dinamarca, né, e tem como objetivo promover a mudança para vencer o diabetes e outras doenças crônicas graves, né, como a obesidade, distúrbios hematológicos e endócrinos raros. Aqui no Brasil, há 30 anos, a empresa emprega cerca de 1.300 funcionários, contando com uma sede administrativa aqui em São Paulo e os 2 centros de distribuição no Paraná e uma fábrica de insulina em Montes Claros, Minas Gerais. É um prazer estar aqui, quero agradecer o convite e desde já quero chamar também os meus colegas, né, os médicos que vão estar comigo nesse bate-papo. Para começar, eu quero dar boa noite aí ao médico cardiologista da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e doutor em cardiologia pelo INCOR, doutor José Rocha Faria Neto. Boa noite. Tom, boa noite, um prazer enorme estar aqui nessa live, fiquei honrado com o convite da Novo Nordisk, e gostaria, antes de mais nada, parabenizar a Novo Nordisk pela iniciativa de procurar trazer informação séria ao público leigo. Isso é, quem conhece a história da Novo Nordisk, você não espera nada de diferente, é uma empresa que cumpre com o seu papel dentro da responsabilidade social. Eu fiquei muito honrado por estar aqui, junto com o Álvaro, é um prazer estar com ele também. Tá ok, obrigado. Agora o médico infectologista do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do Instituto de Infectologia Emílio Ribas de São Paulo, o doutor Álvaro Furtado da Costa. Boa noite. Boa noite, Tom. Boa noite, Zé. É uma honra estar aqui. E é importante a gente ter esse canal de comunicação para passar informação precisa. Eu acho que nunca numa doença a gente viu tanta coisa errada, tanta fake news. Eu acho que é o momento da gente sentar, esclarecer dúvida, falar sobre ciência, para que as pessoas consigam desenvolver ferramentas de prevenção. Então, hoje vai ser um papo bom, a gente vai tirar muitas dúvidas. Também é um prazer estar aqui com vocês dois e prazer também fazer parte da empresa. Parabenizar toda essa expertise da empresa na linha de produtos que vocês têm. Eu acho que é muito importante a gente estar aqui e todo mundo junto tirar muitas dúvidas hoje. É isso, obrigado, Álvaro. Bom, é um bate-papo, viu, gente? Então, a gente também quer que você que está acompanhando essa live, essa transmissão ao vivo, esse bate-papo, também se sinta à vontade para fazer suas perguntas pelo chat. A gente vai responder algumas perguntas aqui, os doutores já estão aqui posicionados. Antes da gente começar, eu quero só chamar a atenção para uma coisa. Informações sobre medicamentos ou produtos da Novo Nordisk não serão abordados aqui ou respondidos neste bate-papo. Por isso, por favor, entre em contato com a empresa. Você encontrará as informações de contato no site www.novonordisk.com.br/fale-conosco www.novonordisk.com.br/fale-conosco. Vamos então já começar o nosso bate-papo. Você que está acompanhando já vai elaborando também as suas perguntas, pode mandar para a gente. Para começar, eu quero saber do doutor Álvaro e também do doutor José Rocha a importância de um evento como esse, né, no momento de uma pandemia em que muitas fake news, muitas notícias falsas estão sendo compartilhadas. Começo com o doutor Álvaro. Bem, é importante a gente dar informação precisa para a população, porque todo mundo fica preocupado. A gente tem aí praticamente uma avalanche de notícias nos últimos 3 meses, todo mundo só fala do coronavírus e fala de algumas doenças associadas a formas de maior gravidade. Eu acho que gera um ambiente de tensão, todo mundo fica muito preocupado e fica tentando entender realmente o que é verdade, o que não é, e o que as pessoas podem fazer no dia a dia. Primeiro, na doença que ela tem de base, o problema que ela tem, o que ela pode fazer para melhorar,
para se prevenir, controlando o que ela tem de problema, e além disso, o que ela pode fazer fora do tratamento da doença de base. Eu acho que esse é um momento que a gente consegue, nessa discussão, tirar muitas dúvidas, e é fundamental que as pessoas procurem canais de comunicação, canais de informativos que sejam confiáveis. Então, eu acho que o objetivo nosso é esse hoje, a gente tentar esclarecer problemas que têm, de repente, a ver com a doença de base que a pessoa tem, e também o que ela pode fazer no dia a dia, porque a gente vai ter uma era nova agora com o coronavírus, com relação ao comportamento, estilo de vida. Então, essa plataforma de hoje aqui é para exatamente a gente falar disso. E, doutor José Rocha, é tão importante falar sobre esse momento histórico, né? Algo que eu acho que ninguém imaginava passar por esse momento tão delicado, e também lembrar dos outros problemas de base, como os problemas do coração, né? Perfeito, eu concordo com o que o Álvaro comentou, e nós havíamos conversado isso antes de entrar no ar. Quer dizer, esse momento ele vai estar no livro da história, no livro da história daqui 200 anos, as pessoas vão estar lembrando desse momento. E eu queria lembrar a todos que a doença é uma doença nova, não existem, pelo menos não ainda, não existem verdades absolutas sobre essa doença. Dia a dia nós estamos aprendendo, e na ciência, em especial na ciência relacionada à área médica, o conhecimento se constrói de pouquinho em pouquinho, né? E é isso, né? Essa ânsia por uma cura, por uma vacina, que dá tanta margem às fake news, né? Por isso que é importante um momento como esse, onde a gente possa discutir realmente o que a gente tem, o que a gente realmente sabe e o que a gente não sabe. Tem algumas coisas que nós temos que dizer que nós não sabemos. E tão importante quanto procurar informação correta sobre a Covid-19, sobre a doença causada por esse novo coronavírus, como o Tom comentou, é não deixar para trás as outras doenças, porque essa tem sido uma preocupação. Nós vamos entrar nisso um pouquinho mais para frente, acredito, na discussão, mas muitas pessoas têm negligenciado os seus problemas de saúde, que muitas vezes são problemas mais sérios, com riscos imediatos ainda maiores, né? E que o problema acaba sendo negligenciado por medo de ir ao hospital, por medo de procurar o médico. Então é importante que as pessoas tenham informação correta para saber o que fazer, sem esquecer que a saúde não é só Covid-19. Muito bem. Obrigado, doutor. E olha só, né, a gente está falando sobre tudo que a gente vai discutir aqui nesse bate-papo, e claro que em momento algum a gente quer causar pânico, até porque não precisa de pânico, né? Então já começo falando com o doutor Álvaro agora sobre o cenário da Covid hoje, né? A gente tem visto que os casos têm crescido, casos de óbitos. Qual que é o cenário hoje no Brasil? Olha, Tom, você falou muito bem, a gente tem que orientar, mas sem fazer muito, deixar as pessoas mais estressadas do que elas estão, porque ficar em casa não é fácil, a gente sabe de toda a problemática, de todas as dificuldades que todo mundo está enfrentando para manter a mente sã, né? Mas a gente tem que falar realmente o que está acontecendo. Realmente é um momento de bastante preocupação no Brasil, principalmente em alguns estados. Aqui em São Paulo a gente vê isso bastante, ouviu histórias mais graves lá em Manaus, também alguns estados do Nordeste. A gente começa a experimentar um momento que o sistema de saúde começa a ficar com muitos pacientes internados, com contexto de gravidade. A gente falou-se muito nesse termo da exaustão, né, do limite do sistema de saúde. Então é um momento crucial para que a população entenda que é o momento de ficar em casa mesmo, porque senão a gente corre o risco de chegar dentro dos hospitais e não ter mais vaga de internação para paciente. Obviamente, é um cenário que vai durar para sempre? Não, né? Então a gente tem que ter na cabeça, as pessoas não podem também achar que o mundo acabou, que ninguém vai mais sair de casa. A questão é, esse retorno para as atividades que a gente tinha antes do coronavírus vai ser um retorno muito lento, e nesse momento que a gente tem uma quantidade de casos grande no Brasil, a gente tem que entender que em algumas áreas não é o momento da gente abrir e começar a sair todo mundo. Então, entendam isso, é importante preservar essa questão da restrição à circulação para que, em última análise, a gente consiga preservar a qualidade de atendimento desses pacientes. Porque, Tom, a gente sabe, se o paciente estiver num bom hospital, com bom atendimento, boa qualidade de serviço médico, ele tem uma grande chance, mesmo dele ter uma forma grave da doença, dele sair. Então, não existe esse pessimismo todo, a pessoa que entra no hospital vai morrer de coronavírus. Então,
vai morrer se não tiver hospital, se não tiver vaga, se não tiver condição de dar esse atendimento adequado. Então, o momento inspira cuidados e a gente precisa respeitar e entender isso de uma forma tranquila, de uma forma sem a gente ficar desesperado e entender que a nossa responsabilidade é com a sociedade de salvar outras pessoas também. Emendando então uma pergunta, porque assim, o desespero é maior naquela população considerada mais vulnerável à forma mais grave da doença. O que define esse grupo? Olha, eu adorei o termo vulnerável, porque a gente fica falando muito da questão de grupo de risco. Então, entenda o seguinte, o Zé pode falar melhor que eu depois da parte de problemas cardiovasculares. A gente avaliou nos estudos iniciais lá na China que alguns grupos podiam evoluir para a forma mais grave da doença, né? Principalmente pessoas com idade mais avançada, principalmente pessoas que tinham alguns antecedentes de doenças. Então, eu vou deixar para o Zé falar essa parte, da parte cardiovascular, para que as pessoas entendam que não é porque a pessoa tem aquele problema que ela vai morrer, é só um risco de evolução para a forma mais grave. Eu acho que o Zé pode falar bem isso, melhor do que eu, que é o cardiologista aqui, o senhor cardiologista. Obrigado, Álvaro. Eu acho que é isso mesmo, nós temos que entender que existem realmente alguns grupos que são grupos mais vulneráveis, né? O primeiro, e que está muito claro, e isso tem sido, né, motivo de grande discussão em algumas famílias, a questão da idade, né? Já os primeiros estudos feitos na China mostram que quanto mais velho o indivíduo, maior o risco de, uma vez infectado, ele ter uma forma mais grave da doença e não evoluir bem, né? A partir de 65 anos, esse risco começa a ser gradual, mas é importante que se diga que não existe uma faixa limite, um ponto a partir do qual isso pode, isso não pode. Eu acho que as coisas têm que ser olhadas dessa maneira, sempre com muito bom senso, né? Acima dos 80 anos de idade, aí realmente, uma vez infectado, o risco de complicações mais sério é alto, tá? 20% de mortalidade nos estudos iniciais que vieram lá da China. Então, a idade, o grupo dos idosos é um grupo mais vulnerável, sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista de doença de coração, aqueles que já têm doença cardiovascular estão com um risco aumentado, tá? E aqui é importante que se diga que a gente separe um pouquinho o que é doença cardiovascular. Outro dia eu recebi ligação de uma paciente jovem que tem algumas extrasístoles, batidas extras que o coração dá. Ela, doutor, minha arritmia faz com que eu seja de grupo de risco, eu posso pedir afastamento do trabalho? E não é bem assim. Existem duas condições do ponto de vista de coração que colocam o indivíduo num risco maior de complicações. A presença de insuficiência cardíaca, ou seja, aqueles que por algum motivo perderam força de contração do músculo do coração, e os indivíduos que têm entupimento das artérias do coração, em especial os que já infartaram. Esses são os dois grupos de maior risco. Indivíduos hipertensos são de maior risco também, né, são mais vulneráveis, como o Tom bem falou. Os diabéticos fazem um grupo mais propenso a complicações, uma vez infectados. Obesos, da mesma forma, e aqueles com doença renal crônica também. E existem outros indivíduos, acho que talvez o Álvaro possa fazer algum comentário sobre isso, que por conta de alguns tratamentos que fazem, em especial por drogas que suprimem o nosso sistema imune, que tomam imunossupressores, como por exemplo aqueles que já fizeram algum tipo de transplante, que faz todo sentido, embora a gente não tenha dados reais sobre isso, mas faz todo sentido pensar que sejam de maior risco também. Álvaro, na verdade, então, qualquer doença que possa afetar a imunidade, né, o nosso organismo de defesa está dentro desse grupo mais vulnerável. Isso, Tom. A gente está, o Zé falou bem, a gente está estudando essas populações que a gente diz, o termo é imunodeprimidas, imunocomprometidas, o termo já explica o que significa isso, que são grupos muito amplos, né? São pessoas que às vezes com doenças reumatológicas, aquelas pessoas que tomam corticoide, aquela medicação que muitas doenças faz parte do tratamento de inúmeras doenças. O outro detalhe importante, pessoas que fazem transplante de órgão sólido, pessoas que têm a imunidade mais baixa porque tratam câncer, são pacientes oncológicos. Então, esses grupos de pacientes, realmente, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. São grupos mais vulneráveis à forma grave. De novo, não é porque tem essas doenças que necessariamente vai evoluir para a forma mais grave. É só um risco aumentado de evolução. Então,
quem tem essas doenças vai ter que redobrar a atenção com relação àquelas coisas que a gente vai comentar hoje, com certeza a gente vai falar dessas recomendações do dia a dia para prevenção, mas já vamos adiantando que não é, de novo, uma situação de que vai evoluir, é só um risco aumentado, que pode sim ser balizado com algumas medidas de prevenção. Eu acho que isso que você comentou, né, Álvaro, fica um pouco mais claro se a gente lembrar de uma imagem que correu o mundo, de uma paciente centenária recebendo alta na Itália. 100 anos de idade, saindo de alta, teve uma forma mais grave e saiu bem. Então não é sim ou não. Exatamente. Perfeito. Nunca se olhou tanto para a saúde como nesse momento em que a gente está vivendo, né? Exatamente, Tom. O coronavírus está dizendo, seja saudável, cuide das suas doenças de base, entenda que alguns hábitos vão ter que ser enraizados, mas o principal é ser saudável, cuidar das suas doenças e talvez seja o momento que a gente mais viu isso nos últimos anos aí. Acho que tem um bom exemplo, se você me permite, saiu um estudo recente falando de indivíduos diabéticos que se internaram porque tinham uma forma mais grave da doença, e aqueles que tinham diabetes bem controlado tiveram uma evolução melhor do que aqueles que vinham já com diabetes mal controlado, o que confirma isso que você falou, quer dizer que nunca foi tão importante estar saudável. Se você estiver saudável, ainda que você fique doente, o teu desfecho vai ser melhor. Só para esclarecer para todos, né, eu convivo com diabetes tipo 1 e a minha preocupação é manter o controle, né? O principal é manter o controle, porque se eu não manter o controle, meu sistema imunológico não vai estar forte para caso ocorra, eu tenha o contato com o vírus, eu acabo estando mais frágil, né, se eu não cuidar. Tem muita gente deixando de lado, a gente vai falar sobre isso, os cuidados com as doenças de base. Mas vamos lá para esclarecer de uma vez por todas, né? Quais são os sintomas do novo coronavírus? Olha, Tom, essa é uma grande pergunta, acho que as pessoas têm que entender que essa doença, a Covid-19, né, que é o nome da doença, ela tem inúmeros sintomas. Ela pode começar com um quadro leve, um quadro que parece uma gripe, uma dor de garganta, uma febre, uma dor muscular, você acha que até está gripado. E aí podem aparecer alguns outros sintomas, como a perda do olfato, do paladar, que não necessariamente, se você tiver sintomas, você vai estar com a Covid-19, mas hoje, nesse momento, vai suscitar uma suspeita. E aí lembrar também, Tom, que a maior parte dos casos não vai evoluir para forma grave, os pacientes vão ficar bem. Eles começam a ter esses sintomas, só que eles não evoluem para a pneumonia, né, aquela lesão grave, onde vai sentir falta de ar. Então, pode ser um quadro bem leve, bem sem sintomas, pouquinhos sintomas, ou caminhar para um quadro que a gente chama de síndrome gripal, onde ele tem os sintomas que eu acabei de comentar, e um extremo de maior gravidade é quando ele tem tudo isso e ele pode ter uma pneumonia pelo vírus. Aí o pulmão pode ficar bastante debilitado e o grande sintoma nesse momento, Tom, é a falta de ar. Então ele vai percorrer uma distância, vai perder o fôlego. Então esse é um critério que a gente fala, onde o paciente tem que começar a se preocupar e procurar atenção de serviço de saúde, né? Outros sintomas, Tom, também a gente pode ter, que é interessante, as pessoas não conhecem, acho que é legal orientar, sintomas gastrointestinais, dor abdominal, diarreia também pode ser um sintoma inicial. Então tomar um pouquinho de cuidado, que às vezes não é só sintoma respiratório, mas o grande sintoma que vai motivar a ida no serviço de emergência, no pronto-socorro, no serviço de atendimento, é o desconforto, a falta de ar. Bom, o senhor disse aí em relação a alguns sintomas como se fosse de um resfriado. Mesmo sabendo disso, não significa que a pessoa possa não tomar os cuidados necessários, né? Porque a gente nunca sabe como o vírus vai reagir no corpo de cada um, né? Perfeito, exatamente isso. Tem que prestar atenção, né? Aquela história, as pessoas estão ficando muito preocupadas quando começam a ter esses sintomas e já achando que vai evoluir para uma forma grave. Claro, ela tem que se monitorizar, vai ter que aí observar essa questão da falta de ar, né? Não precisa procurar imediatamente o pronto-socorro, mas também, Tom, vamos falar uma coisa muito importante, não é para ficar esperando em casa. Se você tiver um sintoma que for falta de ar, outro sintoma de outra doença, porque lembrar que, como você bem colocou no início da nossa discussão, as outras doenças continuam acontecendo. Então, olha só, se tiver uma dor no peito forte, se você tiver algum sintoma que de repente não é da Covid, mas que precise ir para o pronto-socorro, você vai ter que ir para o pronto-socorro. Lá dentro desse ambiente vão ser
estão sendo feitas várias medidas para evitar a transmissão do novo coronavírus, mas lembrar que também é um momento da gente entender que existem outras doenças e elas podem se manifestar no momento, no tempo do coronavírus aí, entendeu? Agora, doutor José Rocha, no caso das pessoas que têm problemas do coração, né, em que momento elas devem procurar o atendimento médico ou até mesmo manter o tratamento, né? Como que funciona isso? A gente viu agora que o ideal é procurar atendimento médico no caso de suspeita de Covid-19 quando tem falta de ar, é um sintoma. E para as pessoas que já têm uma doença de base, em que momento procurar socorro? Veja, então, o que nós temos que lembrar primeiro, aquela pessoa que já tem um problema do coração, que já está em tratamento por uma cardiopatia, seja porque já infartou, porque tem insuficiência cardíaca, não importa. Antes de mais nada, o tratamento tem que ser mantido, né? E eu digo isso porque lá atrás, há cerca de um mês, surgiu na imprensa, por alguns estudos, a possibilidade de que algumas medicações que nós cardiologistas usamos muito para tratamento de hipertensão e para tratamento de insuficiência cardíaca, de que essas medicações poderiam levar a um comprometimento mais grave em caso de infecção. Muitas pessoas ligaram querendo saber se paravam essa medicação ou não. E hoje o que a gente sabe é que a medicação não deve ser retirada, que não faz diferença a pessoa estar tomando esse remédio ou não. E tem um grande estudo brasileiro sendo feito, né? A gente deve ter a resposta em 2-3 semanas, a resposta é definitiva para essa questão. Mas, enfim, voltando à questão que você colocou, Tom, em relação ao sintoma, é lógico que aquele que já está dentro de um grupo mais vulnerável, talvez ele tenha que ser um pouco mais, se antecipar um pouco nessa questão dos sintomas, né? E já à frente a um quadro gripal, ainda que seja uma gripe leve, uma febre, um pouco de tosse, né? Já entrar em contato com o seu médico, com o serviço médico onde faz atendimento, para saber se precisa de alguma orientação especial. E é lógico que, independente disso, como o Álvaro muito bem colocou, na vigência de sintomas que surgiram um problema do coração, tem que ir para o pronto-socorro, né? Essa é uma coisa que tem nos afligido muito, que os nossos pacientes com problema do coração estão deixando de procurar os serviços de emergência e muitas vezes tendo complicações graves de problemas cardíacos que poderiam ser evitados se fossem tratados da maneira adequada. Aliás, eu vou até emendar uma informação que eu li, eu não vou lembrar exatamente o dado, mas que no Brasil tinha caído o número de casos de infarto. O senhor me corrige se eu estiver falando alguma coisa. Eu acho que foi na Sociedade Brasileira de Cardiologia. De fato, não significa que caiu, né? Na verdade, as pessoas não estão procurando o atendimento por medo. Como que o senhor avalia isso? Exatamente. Essa questão, na verdade, ela já vinha sendo discutido antes da Covid chegar no Brasil, porque esse tem sido um fenômeno global. Isso foi tema de um editorial no New York Times, né, do Dr. Cranhouse, que é um grande cardiologista nos Estados Unidos, perguntando aonde foram parar os ataques cardíacos, né? Aqui nós estamos vendo exatamente o mesmo sintoma. O dado ao qual você se referiu, Tom, um dado, isso foi um levantamento, se não me engano, da SUCESP, da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, né, que em alguns serviços a procura por problemas cardiológicos de emergência reduziu em 70%. 70%. Alguns otimistas acham que, não, mas vai ver, as pessoas não estão tendo infarto, porque estão em casa, não estão se estressando, a poluição diminuiu, mas no fundo a gente sabe que isso é muito pouco provável, né? O nosso medo é que isso esteja acontecendo em casa, com complicações graves que a gente vai acabar vendo só posteriormente. Mas 70% em alguns serviços grandes de São Paulo. Bom, a gente falou de algumas doenças de base, eu queria até falar com o doutor Álvaro, a obesidade isolada também é considerada um fator de risco para a evolução mais grave da infecção, né? E a gente tem que bater nessa tecla também, né? Olha, estou muito bem lembrado, né? Vê que é difícil a gente falar de obesidade, é um assunto tabu, a gente evita discutir muito, mas nesse momento realmente é muito importante falar. Tom, estou atendendo o paciente lá no Hospital das Clínicas e a gente acaba avaliando pacientes de várias faixas etárias com a Covid-19 e é tão surpreendente, Tom, a gente vê que a maioria das pessoas que tem menos de 40 anos, que não tem nenhum outro fator de risco, o principal
fator que aumenta a gravidade a evolução de forma grave é a obesidade. A gente vem vendo isso de forma muito constante nos hospitais. Isso serve de sinal de alerta para as pessoas. De novo, aquela questão de se buscar uma saúde global melhor. E, infelizmente, né, a gente vê esses pacientes que têm uma obesidade mais importante, principalmente os obesos mórbidos, os que pesam lá, que passam de 3, tem um índice de massa corpórea muito elevado, então a gente vê uma dificuldade que eles têm, às vezes, respiratória, da questão do diafragma, da ventilação do pulmão, isso é um fator importante, né? E outro é a questão da resposta inflamatória do paciente que é obeso. Então, esses dois fatores, né, a questão da ventilação do pulmão, às vezes por uma questão da musculatura e toda aquela questão da anatomia, que é diferente no paciente que é obeso, mas essa questão da inflamação, isso gera esse contexto, uma chance de evolução de forma mais grave para esses pacientes. Eles demoram, às vezes, a você ter o fluxo de oxigênio adequado no pulmão, eles ficam mais tempo internados nos hospitais. Então, é momento da gente, de novo, falar da importância de tentar conversar um pouquinho sobre isso, a questão da obesidade, das pessoas buscarem estratégias para tentar melhorar essa questão do peso, ou mesmo profissionais de saúde, que consigam dar um aconselhamento adequado. Não é fácil perder peso, dependendo até das doenças que a pessoa tem, da faixa de peso onde ela se encontra, não é de uma hora para outra, mas é sempre momento da gente revisar os nossos conceitos com relação à saúde individual e coletiva e tentar entender, é um fator de risco de evolução para uma forma mais grave, sim, a obesidade. A gente tem visto o paciente mais obeso internar e é o momento, sim, das pessoas entenderem o quão importante é você tentar melhorar essa questão do peso e procurar profissionais que sejam adequados para poder manejar isso, dar uma orientação técnica para a pessoa perder peso de uma forma saudável, sem fórmula mirabolante, sem achar que vai perder todo o peso no momento, educação alimentar, equipe multiprofissional. Então, entendo que esse é o momento crítico para se discutir isso. Bom, e um dos grandes inimigos aí da saúde são as fake news, a desinformação, né? Então, eu queria entrar nesse ponto do nosso debate. Cada dia é uma novidade, né? Já pediram para parar de tomar remédio, uma receita caseira. Doutor José Rocha, chegaram a falar para pacientes que tratam hipertensão parar de tomar remédios, né? O que mais chega para o senhor aí que atende o paciente quando que está cuidando, né? Tratando de uma doença de base do coração? O ponto mais importante na área cardiológica, que eu cheguei a comentar que isso aconteceu, foi no começo de abril, mais ou menos, uma categoria de remédio, como eu falei, usada para tratamento da hipertensão e da insuficiência cardíaca, que são os inibidores da ECA e os bloqueadores de receptor de angiotensina. Medicações, não queria aqui citar nome, mas muitas são medicações conhecidas, captopril, losartana, medicações usadas por muitas pessoas para tratamento dessas patologias. Por que veio a história? Porque existe uma enzima, que a gente chama de ECA2, a enzima conversora da angiotensina 2, que essa enzima ela serve como receptor para o vírus entrar na célula, né? E em estudos experimentais, o que é totalmente diferente da prática clínica, parecia que algumas dessas medicações poderiam aumentar o número desses receptores. E aí veio a conclusão, ora, se aumenta o número desses receptores para o vírus, vai ser mais fácil, então, o vírus entrar dentro da célula. E aí veio toda a confusão. Felizmente, as sociedades médicas responsáveis, na época, se posicionaram dizendo que não tinha qualquer evidência que, do ponto de vista clínico, isso fizesse diferença, né? E essa semana foi publicado numa das revistas mais importantes do mundo, que é o New England Journal of Medicine, um grande estudo com mais de 8 mil indivíduos dos Estados Unidos, mostrando que aqueles que foram internados com Covid e tomaram essas medicações, o desfecho foi exatamente o mesmo daqueles indivíduos que não tomavam essa medicação. Volto a dizer, a resposta definitiva para essa questão vai vir de um estudo feito por um grupo de brasileiros, liderado pelo Dr. Renato Lopes, da Duke University, onde eles estão pegando 500 pacientes que tomam esses remédios, que acabaram sendo internados por conta de Covid. Metade desses vão continuar com o remédio e metade o remédio vai ser trocado. E aí a gente tem uma resposta definitiva. Mas no momento a gente não tem qualquer evidência de que essas medicações façam mal,
reforço aqui que o importante é manter o tratamento, a não ser que o seu médico tenha alguma orientação em contrário. Enquanto muita gente precisa tomar essas medicações e as fake news dizendo que tem que parar de tomar, tem gente também querendo se automedicar, tomando medicação para combater o novo coronavírus. E aí, doutor Álvaro, tem muita coisa em volta disso, a automedicação, que é um grande problema, né? Olha, a gente tem conversado muito sobre isso, a questão de automedicação, né? Olha, Tom, como é complicado. Imagina só, se a gente que é médico sabe que não tem nenhum tratamento específico ainda tem evidência científica para tratar o novo coronavírus. E assim, o que acontece? Aparece um trabalhinho na internet dizendo que aquela medicação tem um potencial de ter uma ação para o coronavírus. Aí, às vezes, essa medicação já existe e tem na farmácia. Aí, o que acontece? Vai todo mundo para a farmácia comprar essa medicação que já existe porque alguém falou na internet ou porque teve um estudo que testou 20 pacientes, 30 pacientes. Então, para que uma medicação entre para nível comercial, eu preciso testar ela não é com 20, é com 1.000, com 10.000 pessoas, entendeu? Então, o que aconteceu? Aconteceu isso com a cloroquina. Teve um trabalho que começou a utilizar a cloroquina. E aí foi uma leva de pessoas comprar cloroquina na farmácia. Aí o que aconteceu? Quem realmente precisava tomar cloroquina ficou desabastecido dessa medicação. E a mesma coisa agora com outras medicações que vêm aparecendo, que podem ter um potencial, sim. A gente torce muito para essas medicações, elas deem certos estudos. Algumas medicações para parasita, que servem para tratar alguns agentes que dão diarreia, que estão sendo estudadas, que já existe para vender em farmácia, porque são medicações antigas, e que as pessoas estão se automedicando. Então, não é para acontecer isso, de forma alguma. As pessoas têm que lembrar que as medicações podem ter evento adverso, ou seja, uma medicação para você pode trazer mais problema do que benefício. Então, você pode tomar uma medicação, evoluir com um problema, não está com orientação médica. Então, entendam, nesse momento, se você tiver sintomas, febre, você no máximo vai se medicar com medicação para baixar a febre, para tirar a dor. E vai procurar a ajuda de um profissional da área da saúde, que ele vai ver se ele vai te indicar, baseado na fase da sua doença, baseado no que a equipe médica, porque essa decisão, Tom, de começar com a medicação, que não tem muito estudo, é baseada num consenso entre os médicos que estão vendo esse paciente. Então, olha só a gravidade de você se automedicar em casa, para uma forma leve da doença, que nem tem indicação de tomar, se nem para as formas moderadas e graves dentro dos hospitais a gente tem muita dúvida de se realmente as medicações devem ser administradas, quanto mais a pessoa se automedicar em casa, com medicações que têm potencial evento adverso, tá? Então, lembrando, posso só fazer um breve comentário, Tom? Lembrando que em relação à cloroquina e hidroxicloroquina, o grande risco é de complicações cardíacas, na verdade, são de arritmias cardíacas que muitas vezes são fatais. Isso ficou demonstrado num trabalho que foi publicado há uma semana atrás, um trabalho que foi feito em Manaus, um trabalho muito bem feito sobre critérios científicos muito, muito rígidos, onde foi usada uma dose mais alta de hidroxicloroquina, e os pacientes que receberam essas doses mais altas acabaram morrendo mais do que os que não receberam. Então, não existe medicação sem efeito colateral, ninguém deve se automedicar, a gente não pode deixar que a politização que aconteceu em torno de algumas medicações, como hidroxicloroquina e cloroquina, façam parte da pauta dos médicos. Não é assim que a gente define tratamento. Rapidamente, então, para a gente concluir essa questão das fake news, né? Receitas caseiras, vacina, tratamento, cura, tudo relacionado ao coronavírus, à Covid-19, o que a gente pode afirmar, doutor Álvaro? Olha, Tom, por enquanto, nós temos uma doença, o Zé comentou bem, de 4, 5 meses, a gente não tem nenhuma droga aprovada que é para ser utilizada de forma sistemática, então estamos estudando muito. Recentemente surgiu, na verdade de novo entrou na discussão uma droga chamada Remdesivir, alguns estudos dessa droga que foi utilizada na febre do ebola em 2016, uma droga que tem uma ação antiviral ampla, ela teve um estudo grande, agora foi publicado, uma droga que foi aprovada para uso para paciente moderado grave pelo FDA, ainda um otimismo cauteloso com essa droga, mas não temos
nem uma droga que a gente fala que é o estado da arte, a droga que realmente tem estudo que mostra benefício. A gente está longe de ter uma vacina anti-coronavírus, tem muitos estudos de vacina que estão acontecendo no mundo, assim como muitos estudos de várias opções terapêuticas. O que a gente tem que fazer é entender que não temos hoje, em maio de 2020, uma medicação, mas vamos ter otimistas e acreditar que a doença caminhou o mundo inteiro, chegou nos Estados Unidos, lá muitos estudos acontecendo, as publicações devem acontecer nos próximos 30, 60 dias de novas estratégias. Vamos torcer muito para que algo apareça, mas hoje a gente não tem nenhuma medicação, realmente nem vacina para essa doença, e esse é o cenário atual, e temos que ser realistas, mas sem deixar de ser otimistas com o futuro. E fazendo aqui o papel de jornalista, né, e reforçando, alertando a população, quando você recebe uma informação por WhatsApp, por uma rede social, cheque, veja de onde é essa fonte, né, se é uma fonte confiável. E eu acho que vale a gente compartilhar aqui uma fonte confiável. Se a pessoa percebeu que é algo, uma cura, tudo que é exagerar nesse momento, tem que prestar atenção, se questione e entre no site do Ministério da Saúde, saude.gov.br. Lá tem todas as informações. Vocês me confirmam aí, se vocês tiverem outros sites aí também para dizer, mas eu acredito que o saude.gov.br é o mais confiável nesse momento. Totalmente de acordo. E só lembrando, surgem diversos vídeos e áudios no WhatsApp. A maior parte deles são medicações que são usadas em complicações específicas da doença, de casos graves que já estão na UTI. Reforço o que o Álvaro falou, não existe tratamento específico, fora o Remdesivir, que foi aprovado nos Estados Unidos, é uma droga que possivelmente não chega ao Brasil. Por enquanto, nós ainda não temos nada. Uma droga cara, né? Muito caro o Remdesivir. A gente tem essa perspectiva, mesmo se chegar. O ideal é que uma droga que seja para tratar o coronavírus seja uma droga barata para que todo mundo consiga utilizar, né? Então, temos que esperar ainda muita água vai rolar debaixo da ponte coronavírus ainda. Muita coisa ainda sendo estudada, a gente está falando de uma doença nova, e aí, assim, não existe uma cura, né, uma vacina, mas existe prevenção. E aí eu quero entrar coisas básicas do dia a dia, que a gente começou a olhar com outros olhos, né, nesse momento de pandemia. Doutor Álvaro e doutor José Rocha, eu queria que vocês falassem sobre a importância da prevenção, né? Quais atitudes nós devemos ter para se prevenir contra o coronavírus? Olha, Tom, é um monte de coisa que a gente não estava acostumado a fazer, que vai ter que fazer, né? A gente tinha uma vida antes do coronavírus, onde a gente tinha muita dificuldade de alguns hábitos que são de higiene do dia a dia, como lavar a mão toda hora, e outros hábitos que a gente nunca estava acostumado a fazer, que é isso aqui, ó. Olha isso aqui. Isso a gente nunca estava acostumado a fazer, que é usar máscara, né? E principalmente o uso contínuo disso, né? Porque mesmo a gente no hospital que é médico, Zé pode falar, a gente usa máscara, a gente usava máscara em algumas situações muito específicas de algumas doenças. Agora imagina para a população que vai ter que se acostumar a usar máscara praticamente o tempo inteiro, vai ter que reforçar o tempo inteiro a questão de higienização das mãos, e talvez uma das coisas que gera mais desafio é a questão da gente, se encostar, se abraçar, beijar, porque isso é um hábito da população em geral, mas da população latina muito enraizado, né? A gente, como etiqueta de comportamento até do dia a dia, a gente encosta, abraça, beija as pessoas. Isso, nesse momento, e por um longo tempo, isso vai ter que ser evitado ao máximo. A gente vai ter que realmente traçar a estratégia de incorporar alguns hábitos de vida no dia a dia. Ter o nosso kit corona, né? Nosso saquinho com máscara. A gente vai ter que ter o nosso álcool gel guardadinho na bolsa, na sacola do dia a dia, você vai ter que usar. Aprender a higienizar a mão, encostou em superfície desconhecida, higienizou as mãos. Cumprimentar as pessoas de longe. Ter o distanciamento, mesmo quando tiver abertura no dia a dia, a gente vai ter que estar acostumado a uma realidade. A abertura vai ser lenta, a gente não vai achar que dia tal, dia maio, abril, a minha vida é igual ao que era antes. Não vai ser igual, não tenho desespero nesse momento, porque, gente, vai ser um desafio para todo mundo, para várias instâncias, não só do ponto de vista individual. A gente vai ter que encarar isso como desafio mesmo. E a gente vai conseguir sair dessa,
mas incorporar alguns hábitos, né, Zé? Eu acho que tá perfeito. E a história da máscara, que você bem comentou, e que é essencial, aqui no Paraná, máscara agora em via pública é lei. Isso é um decreto estadual, é lei. Tem que andar de máscara, sujeito a multa se não andar. É lógico, não tem máscara cirúrgica para todo mundo. Obviamente que as máscaras N95, que são aquelas bem fechadas, nós temos que deixar essas máscaras para os profissionais que estão nos hospitais, atendendo, em geral, em especial, os pacientes já contaminados. Mas o uso da máscara caseira, ela é, acima de tudo, um ato de cuidado com o próximo, porque a gente sabe que essas máscaras, elas muito mais proíbem a transmissão, se você estiver contaminado, né, do que você se proteger. Então, se todo mundo usar, se cada um tiver o cuidado com o próximo, de usar a máscara, de manter o distanciamento de 2 metros, né, vai ser uma mudança de cultura? Vai. Mas é isso que vai nos levar para um fim mais próximo de toda essa história. E a gente está falando sobre prevenção em algumas atitudes, mas no estilo de vida também é uma forma de prevenir, né? A gente sempre fala de saúde, mas a gente nunca parou tanto para olhar, como eu disse no início do nosso bate-papo. Estilo de vida mesmo, né? Alimentação saudável, prática de atividade física, sono. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa nova realidade também que as pessoas vão ter que, e já estão pensando nisso, né? Na cardiologia... Então, pode falar. Na cardiologia, esse é o nosso dia a dia, de falar dessa prevenção. Eu sempre costumo conversar com os meus pacientes, né, e dizer que cuidar da saúde e fazer a prevenção é uma caderneta de poupança que você está fazendo. Um dia você vai precisar. Por outro lado, se você não tiver uma reserva do ponto de vista de saúde, e agora isso está muito claro, né, quando você precisar e não tiver, vai fazer falta. E é isso que a gente está vendo com a Covid-19 agora. E aqueles pacientes que não têm uma reserva de saúde são os mais propensos, são os mais vulneráveis às maiores complicações. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para entender que precisa cuidar da saúde como um todo, né? Daqui para frente. E nesse período de confinamento, entre aspas, mais ainda, é época da gente manter o sono em dia, de cuidar da alimentação, de, na medida do possível, fazer atividade física, pouco consumo de álcool. Então, tudo isso é fundamental, e daqui para frente vai ser essencial, vai ser essencial daqui para frente. Doutora, eu queria emendar já 3 perguntas aqui relacionadas à Covid-19. No caso, né, o doutor já disse anteriormente, mas o fato é todos os pacientes que fazem parte aí desse grupo mais vulnerável deve desenvolver a forma mais grave da Covid-19? O senhor disse que não, né? Tá me ouvindo? Olha, o que acontece? Não são todos os pacientes que vão evoluir para a forma mais grave, obviamente, porque eles têm maior vulnerabilidade. Mas o que a gente tem que entender dessas populações que a gente pontuou várias vezes, vamos falar de novo. Essas populações têm que redobrar a atenção, primeiro, no tratamento da doença de base. Segundo, se tem uma população que vai ter que ser religiosa, milimétrica no uso das recomendações, são essas populações mais vulneráveis, que elas realmente vão ter que estar no dia a dia utilizando máscara toda vez que for sair de casa. Ela vai ter que ter o distanciamento de outras pessoas. Mas eu trabalho. Mas minha vida vai ter que voltar ao normal. Eu sou um paciente lá que tem diabetes, que tem hipertensão. O que eu faço agora quando começar a abrir para voltar para trabalho? Eu estou com medo de sair de casa. O que eu faço? Calma. A questão é o seguinte: existem estratégias e meios para se prevenir, né? Então você vai ter que comprar sua kitzinha de máscaras de pano, levar no saquinho, saber como usa essa máscara, saber como você guarda esse EPI, como é que você higieniza, né? No trabalho você vai chegar, oi, tudo bem? Não. Oi, tudo bem? De longe, cumprimentar, entendeu? Lá, ter mesmo esse hábito. Então a gente fala tanto de lavar a mão, as pessoas acham que a gente é doido, né? Os médicos só fazem lavar a mão, que médico chato, mas as pessoas não lavam as mãos de forma adequada, né? Pelo tempo adequado, com todas as etapas de lavagem de mão. Só se a pessoa abrir a torneira e ficar ali 2 segundos, fechar a torneira, isso não é lavar a mão, né? Se eu usar a máscara de ponta cabeça aqui, isso não é usar máscara, entendeu? Se eu pegar essa máscara, colocar no bolso,
E se eu tirar essa máscara de forma inadequada, também não é o jeito adequado. Então, o que acontece? Você vai ter que ter orientação de como fazer todas essas etapas de uma forma bem certinha, um checklist mesmo de coisas do dia a dia, porque aí você, mesmo hipertenso, diabético, com mais vulnerabilidade a formas graves, te traz um certo conforto de que você realmente está, além de cuidar dessas doenças de base, você está usando de todas as ferramentas para prevenção que você tem disponível. E agora eu ouvi um vídeo de uma paciente que tinha sido infectada e ela falava o seguinte: não vejo a hora de passar isso tudo e eu já vou sair para a rua, andar e ir no cabeleireiro. Agora minha pergunta é, quem já está recuperado da Covid-19 pode sair da quarentena mesmo? Corre o risco de se reinfectar ou infectar outras pessoas? Olha, Tom, a sua pergunta é a pergunta de R$1 milhão, né? É a pergunta que todo mundo quer saber. Quando você teve a doença, teve a Covid, você se recuperou, mesmo forma leve ou forma grave, já passou 14 dias, você está sem sintomas, você pode voltar às suas atividades de trabalho, porque provavelmente você não transmite mais a doença. Agora, eu pegar um martelo e bater e falar que quem teve a doença está totalmente imune a uma nova infecção, isso só a ciência vai mostrar para a gente não tem essa resposta, a gente torce muito para que essa infecção, essa imunidade criada dessa primeira infecção, ela proteja contra um segundo contato, mas infelizmente a ciência ainda tem que mostrar para a gente de uma forma muito clara que isso é verdade. Não é para criar desespero. Provavelmente essa infecção protege sim contra uma nova infecção, e você, mesmo se você tiver uma nova infecção, talvez tenha um quadro mais leve. Isso a gente viu com várias, na história da humanidade, com várias doenças infecciosas. Mas uma doença de 4 meses, eu não posso categoricamente falar isso. Tá? Então, mesmo que você teve a doença, mesmo que você está bem, até para os outros que estão olhando você, respeite, continue se protegendo, usando EPI, usando a máscara, lavando a mão, para passar um comportamento para a pessoa que está do teu lado. Porque a gente é muito gestionado porque o outro faz. Se o outro pega e faz uma coisa que está certa, isso todo mundo fazendo, todo mundo dentro desse conjunto de mudança de hábito, a gente vai gerar uma mudança global de comportamento. Agora, se você já teve, ótimo, está melhor, a chance de você pegar é menor, provavelmente não vai pegar, provavelmente não, mas não faça disso um passaporte para você fazer tudo que você quiser, sair, abraçar, beijar as pessoas, entendeu? Então, é complicado. Tem até uma história engraçada, Tom, que eu estou prestando, essa história é engraçada, prestando uma consultoria para o hospital psiquiátrico. E a pessoa do hospital psiquiátrico, ela quer sair do hospital. Então, teve um paciente com Covid, aí todos os outros entraram no quarto dele e abraçaram ele para tentar ir de alta do hospital. Porque olha só, então assim, tudo bem que eles têm problema psiquiátrico, mas não é no dia a dia a gente sair abraçando as pessoas, mesmo quem já teve a doença, achando que está protegido. Então, vamos entender que a mudança tem que ser constante e passar o exemplo para outras pessoas do dia a dia, né? Posso fazer um breve comentário, Tom? Claro, que se encaixa nisso que o Álvaro falou. Nós estamos tendo a chegada no mercado de diversos kits sorológicos, né, para avaliar a presença de anticorpos contra o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid. Né? Muitos desses kits, e agora até algumas farmácias estão fazendo, são kits de qualidade, muitas vezes ainda duvidosa, com muitos resultados falso positivos e falso negativos. O que é o falso positivo? É aquele indivíduo que não teve contato com o vírus, mas o anticorpo é reagente, né? E aí o indivíduo fica com a falsa impressão, então para mim agora está resolvido. É exatamente a mesma situação daquele que já teve a Covid. Quer dizer, isso não quer dizer, do ponto de vista prático, não quer dizer absolutamente nada, não é um passaporte para seguir, para relaxar nas medidas de distanciamento social de maneira alguma. E no caso das pessoas que fazem parte desse grupo mais vulnerável, vocês indicariam a fazer a sorologia? Não. Não, Tom. O exame é muito ruim ainda, o exame ainda tem muitas coisas a melhorar. O sorologia só vai vir positiva se ele teve sintomas e depois de um certo tempo, ainda mais com um teste com muita dificuldade, né? O teste está sendo melhorado, essa melhora pode demorar meses, mas a gente, obviamente, já tem testes melhores hoje, mas esses testes ainda precisam de validação, então tomar uma conduta baseada nesse teste ainda é muito inicial, para a gente pegar e falar, positivo, acabou, pode voltar, e eu não sei,
pode ser falso positivo, então tem vários problemas. Então não é para a gente, tem que esperar melhorar esses testes, eles vão ser sim ferramentas importantes para medidas, para a gente entender a magnitude da epidemia no Brasil e no mundo, mas por enquanto, para tomar decisão ainda, temos que ter cautela para usar esses testes. Bom, daqui a pouquinho a gente vai começar a responder algumas perguntas que o pessoal que está participando está mandando também, mas agora eu quero saber o seguinte, a realidade dos hospitais, né? No caso das internações, a gente vê muita coisa e assusta, né? Qual é a realidade, o cenário dentro dos hospitais hoje, doutor Álvaro? Olha, a gente tem visto mesmo, Tom, isso é uma verdade, cada vez mais a capacidade dos hospitais vem aumentando a quantidade de internações, tanto de formas leves, moderadas para formas graves, né? A gente, em São Paulo, montou vários hospitais de campanha, eles começam realmente também a ficar mais cheios de pacientes, e isso nos preocupa realmente, porque a gente vê nessa doença que a qualidade de atendimento médico muitas vezes é decisiva na hora de definir o prognóstico, se esse paciente vai viver ou não. Então, realmente, a gente vê nesse momento no Brasil, nesse começo de maio, a gente havia previsto esse momento, o mês de maio, um mês difícil, final de abril, começo de maio para o Brasil, com relação à quantidade de casos. A gente que está atendendo os pacientes está vendo isso nos hospitais. Esse final de semana eu fiquei no Hospital das Clínicas de plantão e realmente me assustou muito a quantidade de pacientes internados, né? Mas também, de uma certa forma, Tom, muitas altas, muitos pacientes melhorando, né? A gente tem que sempre falar isso para a população, que é uma doença que não é todo mundo que vai evoluir para a forma grave, não é todo mundo que vai para a UTI, que vai ser entubado, mas realmente, voltando a falar do cenário aqui no São Paulo e no Brasil, nos preocupa alguns locais do Brasil, porque assim, Tom, se o local tem muito leito de UTI, muito médico, ok, mas essa é a cidade, a localidade, onde tem muita gente do Brasil inteiro assistindo a gente, tem locais que eu não tenho tantos leitos de UTI, que eu não tenho tantos profissionais qualificados para prestar um atendimento de ponta para esses pacientes. Então, nos preocupa mesmo a realidade desses locais, como esses locais prestam assistência para salvar esses pacientes, né? Então, a gente fica realmente num momento que a epidemia talvez esteja caminhando para as cidades mais do interior do Brasil, né? E essas cidades talvez não tenham a preparação do que grandes capitais. Até as grandes capitais têm mostrado exaustão. Veja Manaus, veja lá no São Luís, no Maranhão. Então, a gente tem visto que mesmo cidades grandes, que têm bons hospitais, grandes com leitos de UTI, não estavam preparadas para essa explosão de casos que a gente está vendo com a Covid-19. Doutor José Rocha, depois que o paciente, caso ele tenha tido a forma mais grave, foi tratado, recebeu alta, vai para casa, quais são as orientações em casa, né? O tratamento continua? Como que funciona? O que precisa voltar sempre é o cuidado, o tratamento das patologias que esse paciente já tinha, certo? Existe, do ponto de vista cardiológico, a gente sabe que pode haver um comprometimento do coração pela própria doença, pela Covid-19. Isso é uma coisa que já dos primeiros trabalhos feitos na China, a gente sabe que a grande quantidade de substâncias inflamatórias que são liberadas no organismo por ocasião da infecção, e que essas substâncias podem por si só atrapalhar o trabalho do coração. Então, muitas vezes, se isso aconteceu, isso é tratado, esse tratamento tem que perdurar posteriormente, mas, em geral, o que vai acontecer é que deve-se manter o tratamento que essa pessoa já vinha fazendo antes para as patologias que tinha, para o diabetes, para a hipertensão, tudo isso é fundamental. Lembrando que a infecção pela Covid-19, assim como qualquer outra infecção, ela pode muito bem descompensar quadros clínicos que estavam estáveis, né? Então, diabetes, Tom já... Vou falar isso porque você falou aqui no ar, você é diabético, você sabe, qualquer situação infecciosa descompensa o diabetes do dia para a noite, e nem sempre é fácil você conseguir voltar para o ponto aonde você estava. Então, eu acho que... Exatamente. Então, o pós-alta é hora de cuidar principalmente das patologias que já tinha para que tudo fique estável. Pessoal, vamos fazer o seguinte, então, doutor Álvaro, doutor José Rocha, vamos responder, então, as perguntas. O pessoal estava participando, tem muitas perguntas aqui, a gente vai responder algumas. A Tatiana Martins Bevenuto diz, o vírus pode atacar diretamente o coração, doutor José Rocha? Então, foi isso que eu expliquei agora. Você pode, sim, ter um comprometimento da doença no coração, não o vírus especificamente, isso
do ponto de vista teórico pode, um vírus pode entrar no músculo do coração e comprometer o trabalho do coração, mas o que está muito claro é que existe isso tem sido chamado de tempestade inflamatória, quer dizer, tanta substância inflamatória no organismo sendo produzida, e são essas substâncias que podem atacar e atrapalhar o trabalho do coração, deixando o coração mais fraco, muitas vezes o paciente que tinha um coração normal, fazendo quadro de insuficiência cardíaca, muitas vezes refratária, por conta da infecção. O Carlos Davino fala o seguinte, pergunta, né? Esse estresse e medo de pegar Covid também não pode ser um perigo para quem tem doença do coração? Sem dúvida nenhuma, a gente sabe que o estresse é um fator de risco para descompensação, tanto para causar como para descompensar problemas cardiológicos. Então, sem dúvida nenhuma, isso pode acontecer e a gente tem visto cada vez mais pacientes que estão realmente em pânico e a situação não é para pânico. Ontem, conversando ao telefone com uma paciente, ela falou, olha, doutor, agora eu estou bem, mas há cerca de 2, 3 semanas atrás eu me paramentava para receber qualquer produto que chegasse na porta da minha casa, se paramentava como se estivesse dentro de um hospital atendendo um paciente com a doença. Então, isso é um estresse muito grande, as pessoas estão em pânico, e não é preciso pânico, é preciso cuidado acima de tudo. Olha só, o Sérgio Siqueira mandou aqui um elogio para o doutor Álvaro e para o doutor José. Ele falou assim, parabéns aos doutores pelas intervenções também. E aí tem mais perguntas, tá? Então, parabéns para vocês aí, o Sérgio mandou. O Paulo Leite, o que vocês acham sobre o uso de anticoagulantes devido aos estudos que evidenciaram trombose? Olha, Tom, eu quero depois ouvir a opinião do Zé, porque ele é cardiologista, mas a gente tem visto mesmo no hospital muitos pacientes evoluindo para quadros relacionados a alterações de coagulação, que a gente chama de trombose, né? E, obviamente, quando a gente tem uma doença nova, a gente vê uma manifestação como essa, a gente tem que estudar e entender se realmente algumas intervenções, como a anticoagulação, elas realmente elas podem ser benéficas para os pacientes. Porque, de novo, é uma intervenção, quando você faz de forma que te diz plena, né, uma anticoagulação plena, que pode trazer problemas para o paciente. Mas a gente tem visto mesmo alguns pacientes evoluírem para trombose, na internação, mesmo na alta, né? Tudo bem que são pacientes que já têm, muitas vezes, o risco aumentado de ter trombose, mas é um assunto muito interessante para se estudar com o novo coronavírus, a questão de como, lá na microcirculação, lá quando chega no final da circulação, o que realmente está acontecendo, e se realmente a anticoagulação desses pacientes pode ter, para algum grupo de pacientes, né, não para todos, mas para uma parcela bem estudada, avaliada, com estudo científico, com grandes publicações, eu acho que sim, eu tenho uma opinião bastante pessoal disso, eu acho que a gente vai realmente estratificar, dividir esses pacientes, e um grupo deles talvez tenha benefício de uma anticoagulação. Eu queria ver a opinião do Zé, cardiologista, ele tem muito mais expertise para falar do que eu queria ouvir a opinião do Zé também sobre isso. Eu concordo plenamente, eu acho que a questão vai ser determinar quem são os pacientes que vão precisar da anticoagulação, e aqui a gente está falando de pacientes com a forma grave da doença, né? Não existe indicação do uso de anticoagulante do paciente que está em casa, que está bem, tem observação. A anticoagulação, em geral, é para os pacientes que estão na UTI, que vão fazer esses fenômenos de trombose, vão fazer muitas vezes quadros que a gente chama de coagulação intravascular disseminada. Existe uma pneumologista em São Paulo estudando isso a fundo, né? E eu acho que a gente deve ter dados, inclusive aqui do Brasil, em curto período de tempo, falando se realmente é importante o uso do anticoagulante, da heparina em especial, e para que paciente. Certamente não é para todos. Bom, nosso tempo está terminando, mas eu gostaria de fazer mais umas 4 perguntas aqui que o pessoal mandou. Para começar, o Nilson Galindo perguntou o seguinte, né? Gostaria de saber sobre a cloroquina, está indicada? A gente já falou sobre isso aqui, né, doutor Álvaro? Nilson, por enquanto não, nem para forma leve, nem para forma moderada, nem para forma grave, nem para prevenção de coronavírus. Então, cuidado, temos que estudar, parece até que é um assunto que está caindo por terra, mas, de novo, a gente não pode afirmar nada sem estudar melhor, mas, por enquanto, não. Cloroquina, ainda mais para quadro leve e moderado. Doutor José Rocha, a Érica Maria pergunta assim, outra dúvida, tenho uma pressão controlada por medicamentos. Em fevereiro apareceu um pequeno taquicardia. Eu sou do grupo vulnerável? A hipertensão faz com que você seja de um grupo mais vulnerável.
A taquicardia, por si só, não. Tá? Mas a hipertensão tem sido um dos fatores descritos como um dos fatores que torna o indivíduo mais vulnerável para evoluir para as formas mais graves da doença. Então, é um grupo que definitivamente tem que se cuidar mais. E aí a Érica também perguntou, né? Ela tem diabetes tipo 2, não toma insulina e tento cuidar da glicemia controlando a alimentação. Que cuidados eu devo tomar nesse período? Olha, vai, de novo, continuar controlando muito bem seu diabetes, bonitinho, tomando suas medicações. É importante isso no controle, controlar a doença e todas as medidas que a gente já falou. Vai usar máscara, vai lavar a mão, vai respeitar a restrição à circulação, vai ter a questão do isolamento relacionado a cumprimentar, abraçar, beijar. Então, tudo isso vai ser parte do dia a dia, não só de você que é diabética, viu? Mas para todo mundo aí nessa era do novo coronavírus. E agora, para finalizar, o João Siqueira pergunta o seguinte, eu acho que foi a última pergunta, ele falou assim, os médicos recomendam fazer caminhada para proteger o coração. Como fazer isso durante essa situação toda aí do coronavírus? O João Siqueira que pergunta. Essa daí eu não fiz ainda, né, gente? Tá. Essa tem sido uma discussão bastante ampla. Primeiro, tirando o São Luís do Maranhão, que a partir de hoje ou amanhã vai entrar em regime de lockdown, né? O resto do Brasil não está em lockdown. Você não está proibido de sair de casa, você não está proibido de fazer uma caminhada, deve usar a máscara, deve manter o distanciamento social, deve evitar aglomerações, mas sim, você pode sair para fazer sua caminhada. Eu acho que o senão fica só para aqueles grupos muito vulneráveis, principalmente os idosos acima de 80 anos, aqui eu colocaria, onde eu evitaria e procuraria algum outro tipo de atividade que muitas vezes pode ser feita em casa, né? Atividade aeróbica, uma bicicleta ergométrica, mas a gente tem que lembrar que ninguém está preso em casa. Bom, muita gente aqui no chat de perguntas falando excelente papo, agradecendo, e a gente está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a participação, o nosso bate-papo acho que foi muito esclarecedor, acho que de forma simples, objetiva, a gente conseguiu tirar muitas dúvidas, né? E eu gostaria de que vocês deixassem aí uma mensagem final. Olha, primeiro é um prazer estar aqui com o Zé e com você, Tom, agradecer aí as pessoas que participaram, que mandaram perguntas. Eu acho que o grande conselho que a gente dá é tranquilidade, respeitem as orientações que a gente está passando para vocês, aqui do Ministério da Saúde. Vamos tentar realmente incorporar esses hábitos no dia a dia, com tranquilidade. O mundo realmente vai mudar um pouco nos próximos meses e a gente vai ter que entender e processar isso de uma forma tranquila na cabeça. Não é fácil, não é fácil. Todo mundo está muito preocupado com um monte de coisa, com condição financeira, com retorno para o trabalho, com a conta bancária, como é que eu vou usar máscara? Então, fiquem atentos a informações de qualidade, a o que está aparecendo aí no Ministério da Saúde. Vamos entender, o mundo não acabou. O mundo está se transformando e vamos ser parte desse novo mundo que vai começar, que já está começando, de uma forma tranquila, mas com muita precaução, com muita disciplina e que é um grande desafio para a gente. Doutor José Rocha, antes de você fazer suas considerações, eu preciso fazer uma pergunta que eu recebi no chat e é uma pergunta que eu gostaria também de fazer, que é o Carlos Darvino perguntou: quem tem diabetes tem mais chance de ter problemas do coração? Sem dúvida nenhuma. O diabetes é um importante fator de risco tanto para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca quanto para ter entupimento das artérias. Então, um diabético tem um risco de infartar 2 a 3 vezes maior do que um indivíduo não diabético, por exemplo. Tá, então respondida a pergunta, as suas considerações finais. Reforço tudo que o Álvaro falou, gostaria de agradecer mais uma vez o convite para estar aqui. E eu gostaria de lembrar que nós falamos aqui muito da questão de vulnerabilidade do ponto de vista de doenças, né? Mas a gente está no momento em que a Covid, ela teve uma evolução no Brasil, que ela começou pelas classes mais altas, dos indivíduos que estavam vindo de férias na Itália, dos outros países, e a doença agora está indo para as pequenas cidades, está indo para a periferia, acometendo indivíduos que são vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, e isso é responsabilidade de todos nós. Do mesmo jeito que a Novo Nordisk cumpre com o seu papel social, trazendo informação, eu acho que cada um de nós tem que lembrar que existem pessoas mais necessitadas e que nós vamos ter que ajudar, porque esses indivíduos, ao fim dessa epidemia, sem dúvida nenhuma, vão ter sido
os mais comprometidos. Tá aí, doutor José Rocha, doutor Álvaro, muito obrigado aí por esse nosso bate-papo, sem dúvida nenhuma, para mim foi muito esclarecedor, tenho certeza para quem acompanhou também, a gente conseguiu tirar várias dúvidas e é tudo isso que a gente falou aqui, né? Cada um fazendo a sua parte, né? Não dá para entrar em desespero, mas também não dá para achar que está tudo bem, porque não está. É um problema mundial e cada um precisa fazer a sua parte. Desde já, muito obrigado, adorei o nosso bate-papo, quero agradecer a todos que acompanharam também a nossa conversa, né? Foi uma roda, um bate-papo e todo mundo pôde participar, mandando também suas mensagens aí, as suas perguntas, e a gente tentou responder na medida do possível. Então, quero agradecer também à Novo Nordisk, mais uma vez, por esse trabalho social de levar informação, essa campanha, né, que é tão importante, quem vê diabetes vê coração, e o doutor José Rocha já disse, né, a importância de controlar o diabetes e as chances da pessoa com diabetes desenvolver problemas do coração. Então, fica o alerta, e lembrando, a COVID é uma doença nova, as outras doenças continuam acontecendo, então não dá para a gente deixar de tratar as doenças de base, outras doenças, por conta da COVID. Então, tudo é uma questão de bom senso, de cuidado, de se conhecer. Eu acho que nunca a gente parou tanto para nos conhecer também, né? É o momento de conhecer o corpo, de saber como você está se sentindo e não ter medo. Se precisar de ajuda, de socorro médico, precisa ir atrás, né? Isso aí. Perfeito. Gente, obrigado, gente. Boa noite a todos. Foi um prazer participar desse bate-papo. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.